e nós vamos conversar com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, jornalista, pesquisadora do campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Parece que a gente está com um probleminha de som com a Denise Mantovani. Você me escuta, Denise? Eu te escuto. Uhum. Agora sim o som está normalizado. Denise, ontem foi divulgada uma pesquisa genial, Quest, mostrando o ex-presidente Lula com 42% das intenções de voto na corrida presidencial contra 34% de Jair Bolsonaro. Existe uma diferença em relação a outra pesquisa que foi divulgada na segunda-feira do IPEC, né, que é o Ex-Ibope, mas em ambas Lula tem uma liderança razoavelmente confortável e na IPEC a possibilidade inclusive de vencer já no primeiro turno. Como é que você tem visto essas pesquisas que na prática têm variado muito pouco, né? Ou quando tem variação é sempre dentro da margem de erro, Denise? Bom, Glauco, bom dia a você e também aos ouvintes. Sim, eu acho que é isso mesmo, assim, me parece que a gente tem já há 18 dias, né, do primeiro turno da eleição, e a gente já tem, assim, um certo posicionamento do eleitorado já bastante caracterizado, né, num sentimento aí em favor do Lula, né, e de uma votação francamente favorável a ele. O que eu acho, Glauco, que talvez seja interessante a gente observar, e eu queria rapidamente aqui chamar a atenção das ouvintes e ouvintes, é que esses dados, e a gente quando começa a cruzar eles em algumas características sociais, a gente consegue perceber que existe ali um nicho que tem um recorte, que eu vou abordar aqui de uma maneira interseccional, porque eu acho que é importante a gente não olhar apenas para um aspecto, mas é um recorte de classe, de raça e de gênero, numa consolidação do voto ao Lula, né, e numa rejeição ao Bolsonaro, que é um voto de um eleitorado até 2 salários mínimos, portanto, o eleitorado mais precarizado nesse país e mais atingido por toda a realidade que nós temos vivido e, sobretudo, de desmonte, né, da estrutura do Estado Social. A maioria desse eleitorado é mulher, são mulheres negras, e aí quando a gente cruza classe, raça e gênero, a gente consegue perceber que é esse segmento da sociedade que está mais afetado, que são as mulheres, chefes de famílias, vivendo uma realidade de desemprego, de fome, de precarização. Então, eu acho que aí a gente consegue entender assim, por onde passa também essa percepção e essa intenção de voto já consolidada em favor do Lula. É o que a gente comentou numa entrevista passada, que eu vejo muito assim, há uma comparação, as pessoas estão olhando para a realidade da vida, e por mais que se tente criar situações eu acho que o Bolsonaro não consegue explicar o desastre que a gente está vivendo, social, econômico, político também, mas eu acho que esse impacto socioeconômico, sobretudo na vida das mulheres negras, das periferias empobrecidas, elas estão conscientes do que significa essa eleição. E em relação a esse segmento, justamente, Denise, das mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, né, que são, como você falou, as mais atingidas por essa crise socioeconômica, existe um esforço da campanha de Bolsonaro para chegar até esse público, ou pelo menos reduzir a diferença que é muito, mas muito grande, segundo as pesquisas, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas os episódios de agressão contra mulheres continuam acontecendo, né? Inclusive, um deputado bolsonarista aqui de São Paulo, Douglas Garcia, do Republicanos, filmou e dirigiu ofensas à jornalista Vera Magalhães após um debate na TV Cultura. Isso viralizou, tanto que mobilizou ali a tropa bolsonarista para repudiar a atitude do deputado. O próprio Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais ali fazer isso, mas na prática o que o Douglas fez foi reproduzir
de uma forma muito mais ostensiva, é verdade, mas reproduziu o que o próprio Bolsonaro já havia dito para Vera Magalhães. Então, esses episódios recorrentes, eles acabam impedindo qualquer tentativa de conquista de Bolsonaro nesse segmento, Denise? Pois é, Glauco, eu acho que sim. Tem uma situação que eu vejo assim, que é isso que se diz, assim, acho que as pessoas, elas acham que o cidadão e a cidadã, porque são pobres, não têm consciência, né? Ou são manipuláveis, enfim. E eu vejo essa questão da violência de gênero que o Bolsonaro pratica, que a gente costuma chamar, inclusive, de a postura misógina dele, que é isso, ele expressa uma raiva, ele expressa desprezo por todas as mulheres quando ele atinge aquelas que estão diante dele, que o confrontam, que o questionam, né? E isso reverbera com toda a sua matilha, e eu falo nessa palavra matilha porque hoje até mesmo eu estava lendo um artigo em que se identificava essa postura do apito, né? Do apito de cachorro. Você tem uma frase, tanto que o deputado repete a mesma expressão que o Bolsonaro usou de ataque a Vera Magalhães na Rede Bandeirantes. Então, primeiro, assim, eu acho que o repúdio é total, porque ele expressa um comportamento usual, corriqueiro deste presidente contra mulheres, contra jornalistas, porque são as profissionais que estão diante dele confrontando, mas isso se reverbera em um comportamento machista e misógino, porque ele está relacionado com o ódio e o desprezo a todas as mulheres. Então, você fica imaginando, se o Bolsonaro faz o que faz e a sua matilha faz assim com as mulheres que têm posição pública, visibilidade, que são atos que todos nós testemunhamos, imagina o que isso significa enquanto efeito onda para todas as mulheres que são candidatas na política, as mulheres que convivem com pessoas influenciáveis por esse comportamento machista e violento, as mulheres dentro de casa. Então, ele reverbera uma simbologia de violência e desrespeito às mulheres que esses deputados executam contra a Vera, que é hoje o símbolo do ataque machista e misógino deles, mas ela é a representação de todas nós em qualquer situação das nossas vidas. Então, o Bolsonaro, e acho que esta é uma reação que a reação à atitude do deputado ela veio em conjunto porque, estrategicamente, a campanha do Bolsonaro sabe que precisa construir uma imagem de uma pessoa respeitosa com mulheres. Mas a realidade é outra. Eles são violentos, eles são desrespeitosos. O Bolsonaro age assim com a Michelle. Nós vimos no dia 7 de setembro um videozinho que circulou pelas redes sociais da postura e do tom que ele usa com a Michelle, que depois vai ao palanque e tem toda aquela cena de esposo querido, mas é tudo uma simbologia que não se conecta com a realidade. Ele não é isso, ele provavelmente é um sujeito muito agressivo com a sua esposa dentro de casa e tenta construir, usando a imagem da Michelle, inclusive, uma outra simbologia conectada com essa que homens machistas e agressivos e agressores não gostam de mulheres que reagem, né? Não gostam de mulheres que estão no seu direito de contestar, porque a relação que eles estabelecem é desigual, é uma naturalização de uma desigualdade, de uma hierarquia que as mulheres têm que calar, têm que obedecer, que não podem reagir. Então, eu acho que isso está muito, muito visível e ele se reverbera para dentro das nossas vidas cotidianas com homens que no dia a dia veem o comportamento do Bolsonaro e agem assim também. Então, eu acho que todo esse eleitorado feminino está avaliando isso, porque de alguma maneira a representação desse comportamento violento, machista, autoritário contra as mulheres está se expressando no cotidiano de pessoas que acham que o que ele faz está correto e agem como ele no cotidiano. Então,
eu acho que esse deputado, ele praticou um ato de violência, achou que ia ser, talvez, pensou que ia imitar o chefe e ia se dar bem, mas o contexto eleitoral, se nós não estivéssemos nesse contexto eleitoral, infelizmente, eu não sei como seria, mas o contexto eleitoral obrigou esses apoiadores dele a reagir, todos unânimes contra ele, né? Porque além de ser efetivamente inaceitável, porque é a repetição de um comportamento violento contra mulheres, mas o que eu quero dizer é isso, que é um comportamento que é uma prática, e me parece que esta prática hoje é perceptível de todo o eleitorado feminino, e não só do eleitorado feminino, mas dos eleitores que têm uma visão diferente sobre as relações entre gêneros, né? E é interessante, que é uma relação de respeito. É interessante também, Denise, observar dentro disso que você está falando, né, dessa tentativa de repudiar por uma questão eleitoral, o candidato Tarcísio, né? Ele primeiro disse que não conhecia Douglas Garcia, mas o Douglas estava fazendo parte da comitiva dele, foi a equipe dele que deu credencial para ele estar ali dentro, depois passaram a circular diversos vídeos, fotos, né, de Douglas Garcia junto com Tarcísio de Freitas, e é um candidato ao governo de São Paulo que ele tem uma dificuldade, na verdade, né? Porque ele tenta, ao mesmo tempo, se associar ao bolsonarismo para ter alavancagem eleitoral e passar para o segundo turno, mas não se associar muito porque ele quer conquistar um eleitorado de centro que já começa a rejeitar muito Jair Bolsonaro por conta do conjunto da obra, né? Só que assim, Denise, quando a gente observa esse tipo de comportamento, é possível fazer essa dissociação, porque quando a gente vai na pesquisa, por exemplo, vê que o eleitorado do Tarcísio é muito semelhante em termos de perfil, inclusive de preferência entre homens e muito baixa adesão das mulheres, é muito semelhante ao perfil do eleitorado de Jair Bolsonaro. É possível para você que ele consiga, principalmente depois desse episódio, fazer essa dissociação, dizer, olha, eu não sou um misógino que nem o meu chefe do executivo, aqui o meu ex-chefe do executivo, ou então isso já é uma associação que é difícil de ser desfeita? Então, Glauco, eu vejo, acho que a tentativa dele vai ser essa, de tentar se descolar da parte ruim. Eu estou tendo uma reverberação do som, acho que agora melhorou. Então, de se descolar daquilo que o Bolsonaro representa de negativo, né? Acho que ele já vem tentando fazer isso, e colar naquilo que ele entende que pode ser o elemento em favor dele. O que eu vejo de mais nessa estratégia dele que pode ajudá-lo é o fato de, se ele não tem no seu histórico práticas agressivas que o associem a este perfil, né? Agora, é isso que você disse. O que é difícil de descolar é que é um grupo único, né? Eles estão sempre juntos. Então, o parlamentar que é o agressor era parte do staff do candidato no debate em que a jornalista Vera Magalhães foi agredida, né? Então, como você dissociar? Então, não sabia, por óbvio que não sabia que o deputado iria praticar aquela violência, mas eu creio que ele vai ter que buscar muito mais um descolamento desse modelo, desse comportamento, porque é difícil você se dissociar do que não gosta e se associar no que acha que lhe traz benefícios, né? Então, é uma manobra que talvez dificulte a ele, nesse momento, a conquista de um voto, que é diferente de uma pessoa que está construindo a sua candidatura em cima da sua trajetória, com quem convive, com quem está, por exemplo, no caso do Haddad, que esse tipo de situação ele não precisa enfrentar. Então, acredito que o Tarcísio, isso deva ter sido considerado um problema na campanha do Tarcísio, justamente porque ele vai precisar ampliar as suas manobras para se dissociar do que não é bom para ele e se associar apenas naquilo que ele considera estrategicamente interessante para a campanha. Mas, sem dúvida, acho que foi um episódio bastante negativo para ele também nessa estratégia eleitoral, não tenho dúvida.
Denise, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Obrigada, Glauco. Um bom dia para vocês. Bom dia para os ouvintes e ouvintes e até a próxima. Até, bom dia. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela UNB, jornalista, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, integrante da Marcha Mundial de Mulheres no Rio Grande do Sul, Denise Mantovani. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.